queridos amigos, queridas amigas, boa noite. É sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse último evento, esse ano, né? Pelo menos para mim. Bom, gente, então nosso tema de hoje é a comunicação não violenta e a saúde das relações. Então nós vamos estar falando basicamente sobre o conteúdo de um livro. Queria saber se alguém conhece esse livro, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Alguém aqui já leu? Já, né? Então já tem um especialista, tá bom? Bom, gente, então esse livro é muito interessante e a gente vai conversar um pouquinho sobre o conteúdo dele. Mas eu queria começar contando um caso. Conta-se que certa vez, lá em tantão distante, lá do outro lado do mundo, lá no Oriente, um sultão teve um sonho certa noite e ele acordou desesperado. Ele sonhou que todos os dentes da sua boca caíram, um por um, e foi caindo de um em um e caíram todos os dentes. E não só lá no Oriente, como aqui no Ocidente, quando o dente cai, né? Quando a gente sonha com dente, já tem aquela superstição, né? Sonhar com dente aí é bem complicado. E o sultão teve esse sonho e acordou desesperado. Eu não sei se os mais jovens sabem essa superstição de sonhar com dentes, né? Os mais velhos da minha idade sabem. Bom, então ele chamou um dos adivinhos, mandou convidar os adivinhos, aquelas pessoas que tinham o dom de adivinhar, interpretar sonhos, para que interpretasse aquele sonho, porque ele estava desesperado. E o primeiro adivinho chegou e disse assim: meu senhor, uma grande calamidade está para cair sobre a sua família. Porque cada dente que o senhor perdeu é um membro da sua família que vai morrer. Então o senhor vai perder todos os membros da sua família. E o faraó, que já estava, o sultão, que já estava desesperado, mais desesperado ainda, ele ficou. E fez assim: mas que insolente! Como é que você ousa dizer isso? Que todos os membros da minha família vão morrer. Guardas, leve esse homem daqui e aplica 100 chicotadas. 100 chibatadas. E o homem foi retirado, foi levado lá para um quartinho e tomou 100 chibatadas. Então ele mandou que entrasse o próximo adivinho, que tinham vários já na fila, né? Ganhar prêmio, todo mundo está interessado, ainda mais para agradar o sultão. Entrou o próximo adivinho e disse assim: ah, meu senhor, que felicidade! Uma grande bênção vai acontecer sobre o Senhor. Porque o sonho significa que o Senhor vai viver mais do que todos os membros de sua família. E o sultão abriu um sorrisão, ficou feliz e disse assim: chame esse, leve ele e dê 100 moedas de ouro. O homem saiu dali com um bolso cheio de ouro, com 100 moedas de ouro. Quando ele estava saindo, um dos cortesãos da corte, que viu a cena toda, viu o que aconteceu com o primeiro, que interpretou o sonho e ganhou 100 chibatadas, e o segundo ganhou 100 moedas de ouro, e disse assim: mas espera, tem alguma coisa errada, porque o senhor fez a mesma interpretação do primeiro. E o primeiro ganhou 100 chibatadas, ele estava lá apanhando ainda, viu? E o senhor ganhou 100 moedas de ouro. O que foi que aconteceu? E ele disse: ah, meu amigo, a questão não é a mensagem. A questão é como que a gente coloca a mensagem. O problema, a questão não é o que a gente diz, é como que a gente diz. Não é o que a gente fala, é como que a gente fala.
Porque se a gente souber falar, souber como falar, a gente pode dizer qualquer coisa, dentro do contexto, na hora certa, da forma certa, a gente pode dizer qualquer coisa. A gente não precisa ficar calado quando a gente não concorda com uma coisa, mas a gente tem que saber se comunicar. Então, essa historinha é interessante porque ela nos traz uma questão, que é a questão da comunicação. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Falar, todo mundo sabe, não é? A gente aprendeu a falar, a gente tem um dom da fala. E muitos de nós pensa que porque a gente tem a fala, às vezes até porque fala bonito, está na frente das pessoas, tem o microfone na mão, a gente pensa que por ter o dom de falar, às vezes tem música que fala mansinho, não é? A gente tem a palavra usada da forma adequada. Vocês concordam comigo que a palavra mata? A pessoa pode matar alguém com a palavra? Sim. Já morreu muita gente assim? Já. E vocês concordam também que a palavra cura? Cura. Não é? A palavra tem o dom de curar, tem o dom de salvar vidas e tem o dom de tirar vidas também. Uma palavra colocada na hora certa, da forma certa, pode salvar o dia da gente, pode salvar a vida da gente, pode tirar uma pessoa do suicídio, não é? Pode orientar uma criança, pode orientar um adulto. Então, o dom de falar com proveito é extraordinário. Mas a palavra também, mal colocada, ou colocada com a má intenção, ela pode causar muito prejuízo. E não só a palavra falada, mas a palavra escrita e até a palavra não falada, né? A gente não precisa nem falar. Às vezes basta um olhar de desprezo e a gente já se comunicou. Nós estamos falando de comunicação, não apenas a comunicação verbal, mas também a comunicação não verbal. E a comunicação também, né? O corpo fala. Não é? Às vezes a pessoa não fala nada. Dá um olhar de desprezo e já disse tudo, né? Já acabou com o dia daquela pessoa, já xingou de tudo, qualquer coisa, sem precisar dizer uma palavra. E tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não sou violento, não. Porque a gente não mata, a gente não fere. Eu acho que ninguém aqui mais está nessa etapa, nessa época de bater nos outros, de ferir os outros. Não é? Então, por que a gente não faz isso, não mata, não fere, não xinga? A gente acha que não é violento. Mas como se trata de comunicação, quando a gente vai falar de comunicação não violenta, a gente vai ver que a nossa fala pode ser violenta, mesmo a gente falando mansinho. Tem pessoas que é de uma mansidão extraordinária, mas tem um dom de ferir com aquela palavrinha mansa, que é extraordinário. Não sei se vocês concordam comigo. Então, às vezes a pessoa está falando mansinho, mas está arrasando com o outro. Na relação, na hierarquia, nas empresas, a gente ouve isso o tempo todo. Pessoas que têm a palavra mansa, mas são palavras que ferem. Né? A gente fala assim, a palavra ferina, ele tem a ironia, né? Que é aquela ironia fina, né? Ironia sofisticada, principalmente as pessoas mais educadas, que sabem colocar as palavras de maneira que ofende o outro sem que a gente perceba. E não pensa que é violento, não, mas eu sou educado, mas eu não disse nada. Eu falei baixinho, mas eu não precisava nem ter dito nada. Pergunte se tem alguém que conhece, porque eu conheço alguns. Chama-se maldade Eu conheço alguns. Maldade refinada, né? Eu conheço alguns assim. Pois é. Eu falei também. Então, essa questão da comunicação da comunicação depende muitas vezes da felicidade e o infortúnio, a paz ou a guerra. Vocês concordam comigo que muitas guerras poderiam evitar com uma conversa, uma sentada na mesa? Hamas, Israel,
Toda essa destruição que a gente está vendo é a palavra, é o diálogo que não houve, o entendimento que não houve, é a palavra mal colocada, é o que ele está certo, eu estou certo, você está errado. Então a gente tem muitas formas de ferir sem precisar gritar. Mas quando a gente vê alguém gritando, a gente sabe que está sendo agressivo. Mas tem gente que fala alto, xinga, e a gente corre. Entende? E tem gente que fala manso e é terrível. É uma mansidão terrível. Não é? Como prestando atenção o que a gente está falando aqui da gente mesmo, né? Então, gente, a verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se é lançada no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Pega uma pedra preciosa e atire no rosto de alguém. A pedra é preciosa, mas atirada no rosto, ela pode ferir. Não pode só nem ter aquela pontinha ali que a gente está vendo, né? Mas se a envolvermos em delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. Pode ser uma joia. Então uma joia pode se ferir também, não pode? Então, e às vezes a gente pensa que não tem nada a aprender mais com comunicação. Tem até pessoas que dizem assim, papagaio velho não aprende a falar. Aprende, gente. O que é que vocês acham? Falar a gente já sabe. É falar com o ouvido. Outro dia o pessoal faz um estudo que eu não concordo não, mas o pessoal fala assim, dizem que os homens falam menos que as mulheres. Nem todos, né? Tem uns que falam mais. Como tagarela, como que. Isso é bobagem. Mas o pessoal fala assim, até em tom de brincadeira, diz que a mulher fala em média 20 mil palavras por dia. Exagero, né? Nem todos, né, gente? Com certeza não. E dizem que o homem fala em média 8 mil palavras por dia. É o suficiente. Olha só, olha só. Aí o que acontece? O homem está lá no seu trabalho e a mulher também, não é? Aí o homem, durante o dia, conversando, quem trabalha com o público, etc., gastou as 8 mil palavras dele. Então ele chega em casa, senta lá na frente da televisão e não dá uma palavra, emburrado, chateado. A mulher gastou as 8 mil dela, mas ainda resta 12 mil palavras. E aí ela quer conversar, mas ele não tem mais diálogo para aquele dia, já esgotou a cota dele. Aí você não diz nada. Aí ela conta, e quando ela chega, corta o cabelo, ela no salão, corta o cabelo, aí chega assim, sacode o cabelo assim. E ele olha o outro lado. Você não notou? Notou o quê? Você trocou de roupa? Gente, isso acaba com a vida de uma pessoa, né? Mas acontece que o homem, de um modo geral, alguns são mesmo assim. É meio distraído, né? Não gosta muito, não vê muitos detalhes. Então, às vezes, se você quiser falar para que o homem entenda, tem que desenhar. A mulher é mais detalhista, ela olha e percebe. Não é? A mulher aprendeu a cuidar mais das coisas, vê mais detalhes. Dá uma olhada assim, já viu tudo, né? O homem, se você não desenhar, ele não entende. Você está dizendo uma coisa, então, se você quiser que ele entenda, tem que ser claro assim. Se você quiser que ele dê um palpite sobre o seu cabelo, tem que dizer assim, ó. Você é doutor? Você gostou do meu corte? Aí ele vai dizer, eu nem tinha notado, mas agora... Gente, eu falo sério que às vezes acontece lá em casa, né? Eu botei no seu cartão aí, ele é igual. Botou no seu cartão, aí ele vê logo. Então, muitas vezes, o diálogo em casa acontece também com dificuldade, né? Acontecem muitos problemas. Então, a palavra comunicação é uma problemática só na relação pública. No dia a dia da gente, dos casais, na relação com os filhos, a palavra é muito importante. O jeito de se comunicar é muito importante. A relação de professores e alunos. Não é? Uma vez uma professora me disse assim, eu brincando com... Eu era pequeno, aí disse uma coisa com um coleguinha, falei assim, fulano, você é muito burro.
Aí a professora virou para mim e fez assim: você é mais burro do que eu. Eu tinha 9 anos, ainda me lembro. Porque assim, o menino não aprendia o ABC. Naquele tempo era o ABC. A gente já tinha mais de um mês, ele estava no ABC. Eu queria avançar, eu dizia: só avança quando o Manuel avançar. Vocês têm que ir junto. Eu já tinha decorado o ABC todo, de cor salteado, fazia um furo para botar letra por dentro. E Manuel não saía do A, B, C. Aí um dia, quando eu fiquei sozinho com ele, eu falei: Manuel, você é muito burro. Aí a professora ouviu e virou para mim: você é mais burro do que ele. Isso me humilhou, porque eu pensei: se eu sou mais burro do que Manuel, na minha cabeça de criança, era a pessoa mais burra que eu conheci. Mas se eu era mais burro ainda, gente, isso me marcou a vida toda. Eu só vim perdoar a professora tempo depois, quando eu trabalhava numa empresa brasileira de Correios e Telégrafos, muitos anos depois, já adulto, né? Aí um dia Manuel apareceu lá na agência que eu trabalhava, todo bonito, carisma comprido, todo arrumado, muito mais elegante do que eu, né? E aí eu falei: Manuel, você agora, porque eu vim para Salvador, ele ficou lá na roça. Eu pensei: daqui da roça ele nunca vai sair. Aí eu falei: Manuel, você trabalha onde? Eu trabalho aqui na Barra. Eu falei: você trabalha onde? Ele fez: eu sou chefe daquele restaurante e tal. E contou o nome do restaurante, que era o chefe da cozinha. O restaurante avançava quando tinha dinheiro, porque era restaurante caro. E Manuel preparava a comida, que eu pagava caro quando podia, quando queria impressionar alguém. Aí levava nesse restaurante. Manuel era para a cozinha desse restaurante. Ou seja, todo mundo é analfabeto naquilo que não sabe. E Manuel ficou lá na roça, cuidou da mãe, até a morte da mãe, cuidou da irmã que era deficiente, até a morte da irmã, plantou roça, criou gado, botou uma venda lá na fazenda, que vendia para todo mundo na fazenda, aprendeu a cozinhar lá na fazenda, veio para Salvador, estudou e foi trabalhar. Aí eu disse: realmente, eu sou mais burro que ele. Aí eu pensei: o professor tem razão. Mas aí, eu já tinha quase 30 anos, gente. Foram mais de 20 anos de sofrimento mais burro que Manuel. Até eu descobri que, de fato, todo mundo é analfabeto naquilo que não sabe. Tipo assim: você sabe falar chinês? Não, então se alguém botar um livro aqui em chinês, ninguém vai saber ler, não é? Tem uma pessoa lá no fundo que quer falar com você. Mas uma criança. Um pouquinho. Mas uma criança. Sabe chinês? Ah, que joia! Minha esposa agora está aprendendo. Você fala nada. Mandarim, né? Eu só quero dizer que o senhor não é burro. O senhor é palestrante, deu como palestrante. Pois é, mas não sei cozinhar nada até hoje. Mas é palestrante. Imagina, né? O Manuel também não faça isso, mas faz uma coisa que eu não sei fazer. Todo mundo faz alguma coisa a mais do que o outro. É por isso que a gente vive em sociedade. Porque o que um não sabe fazer, o outro sabe. Então, às vezes, você pode ser bom numa coisa, mas alguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. E ninguém é tão burro que não consiga aprender nada. E ninguém é tão sábio que não precisa aprender nada. Você entendeu? Então todo mundo, tem sempre alguém acima e tem sempre alguém abaixo. Mas assim, obrigado, viu? Pelo carinho. Me tocou. Mas me coloque a par do tempo para eu não me perder aqui, viu? Você está perdendo, pode continuar. Ainda fala, aquele de lá está certo. Tá certo? É até que horas que eu tenho que O senhor vai até 9. É lógico. Bom, então, gente, é isso aí. Então, a palavra, ela é muito importante a gente aprender. E às vezes a gente pensa que não é, como é que chama, violento. Mas se a gente começar a prestar atenção à fala da gente no dia a dia, a gente vai perceber que como a gente difere sem querer as outras pessoas.
no jeito de falar. E até no atendimento que a gente faz fraterno, às vezes a gente pensa que está sendo fraterno e está machucando o outro. Eu, às vezes, viajo fazer palestra aí por alguns lugares, as pessoas dizem, vai ver a distribuição da cesta básica. E às vezes eu vou e como eu sofro. Porque às vezes a gente vê aquela fila de senhoras no sol para receber aquela cestinha básica. E quando ela chega na hora, a pessoa pega aquela ficha dela e vê que ela não veio na semana anterior. Às vezes 2 semanas que ela não veio. Está cortada da lista, não recebe a cestinha básica. E às vezes a pessoa não veio porque não tinha dinheiro para o transporte. Ou então manda uma outra pessoa pegar e diz que não pode, que tem que ser a própria pessoa. Sabe? Ou às vezes a pessoa está fazendo a caridade, mas está fazendo com tanta arrogância, de cima para baixo, sabe? E o pobre, coitado, pega aquela coisinha ali, todo mundo vendo, pega aquela cestinha, sai ali, bem, né? Pega mesmo que não tem jeito. E a gente às vezes não percebe, a gente não, mas eu estou fazendo bem. Mas olha o outro, ainda tem gente que vai fazer caridade e faz selfie, né? Um distribuindo e o outro clicando para botar no Facebook, né? No Instagram. E a pessoa que está recebendo, será que gostaria esse tipo de exposição? Você entendeu o que eu estou falando? E isso acontece com uma certa frequência e ninguém percebe. A mesma distribuição do brinquedo de Natal é terrível. A criancinha, você diz assim, só vai receber até a criança até 10 anos. Aí tem uma mãe que tem de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, 12, traz tudo. Aí chega na hora, o de 10 recebe, até 10 recebe, o de 11 não recebe porque a lista era só até 10 anos. Aí a pessoa diz para a mãe, mas eu disse que o brinquedo era somente até 10 anos. A coisa é normal. Mas se a gente não percebe, a criança que veio, como é que ela sai dali? Eu já tive a oportunidade no centro de frequentar, ver criança sair chorando. E ainda tinha uns que saíam chorando porque não ganhou a boneca dessa altura e a outra ganhou um bonequinho desse. Aí ela pegou a boneca dela, olhou para a outra, porque o pessoal fez assim, olha, vocês vão adotar as crianças. Cada um adota uma criança. E cada um vai trazer o brinquedo de acordo com suas possibilidades. Então teve uma pessoa que adotou e trouxe para a pupila dela um bonecão assim, uma barba enorme. E teve outro que trouxe um bonequinho assim. Talvez ficou até mais caro, mas quando a criança olhou o brinquedo do outro, então a gente tem que ter algum critério, não é? Na hora de fazer, mesmo para fazer o bem, a gente precisa ter um certo cuidado, mas não foi sobre isso que eu vim falar, não. Eu vim falar sobre comunicação. Não, mas não deixa de ser uma comunicação. Não violenta. Jesus falou assim, né? Bem-aventurado os pacificadores. O mestre de comunicação não violenta é Jesus, não? Quem trouxe essa ideia de comunicação violenta, primeiramente, foi Jesus. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Mas ele está falando de manso mesmo, não está falando de palavra doce. Está falando de mansidão de coração, né? Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, se a gente for perguntar de onde que vem essa ideia de comunicação não violenta, a gente poderia dizer que vem de Jesus. Quando a mulher foi fragada em adultério e levaram ele para ele dizer o que é que, né? Essa mulher foi fragada em adultério, a lei mosaica diz que deve ser apedrejada, e tu, que achas dessa? Era uma cilada para Jesus, né? Ele disse alguma coisa? Não, né? Ele começou a escrever no chão. E aí levantou, insistiu e levantou e fez assim: se alguém estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E dizem que alguns olharam que ele estava escrevendo no chão e foram saindo, os mais velhos saíram primeiro. Provavelmente porque os mais velhos já tinham mais pecado, né?
tiveram mais tempo para pecar já do que os mais jovens, né? E foram saindo primeiro, ou tem mais juízo, ou tem mais pecado. E foram saindo primeiro. Mas Jesus não deixou de dizer para ela: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou? Quando ele ficou sozinho com ela, ela fez: não, Senhor. E ele disse: tampouco eu te condeno. Mas ele foi muito assertivo quando ele disse assim: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não é? Porque uma hora você vai chegar aqui e não vai ter alguém que te defenda. Então ele não deixou de dizer para ela, não disse para ela que ela estava certa, disse? Mas do jeito que ele disse, permitiu que ela se transformasse em uma nova pessoa e não saísse dali humilhada, como se fosse a pior pessoa do mundo. Então a forma como a gente aborda, como a gente lida com as outras pessoas é muito importante. Nós estamos no centro que eu estou frequentando, o Centro de Deus, o Centro de GETEC, Grupo Espírita Paz e Caridade, o nome é Paz e Caridade, inclusive carro com tolerância para você. Viu? Quando eu disse que eu ia falar no centro da Iracema, magnetizador, né, seu colega, ele disse assim, um dos poucos centros que faz o trabalho como ele fez lá, Iracema. Porque nós fizemos especialização junto. Com Jacó, né? Com Jacó lá em Pois Natal. é, eu queria dizer para você que eu acabei de fazer um curso lá também. Já estou me integrando. Eu Né? vi uma postagem, Não pude me integrar aqui. Viu a postagem? Na camisa do centro. Do centro, não foi? Você estava sendo aqui, E Carlos Eu não pude fazer aqui, mas uma coisa. Carlos tem a base muito boa. muito boa. Rita também fez, está integrado lá já. Aí eu estou passista lá também. Isso é um trabalho que seria muito bom que aumentasse nas casas espíritas. Isso é. Porque é um trabalho, nesses 19 anos que a gente trabalha aqui com o passo magnético, nós temos ajudado a muitas pessoas. Trabalho fantástico. E tem centros espíritas que são muito resistentes a isso. Eu não gosto, acho que está errado, né? Tem que só impor a mão. Não é? Bom, gente, Mahatma Gandhi tem uma frase que diz assim: seja a transformação que você quer ver no mundo. Mahatma Gandhi dizia também que se um único homem atingisse a plenitude do amor, ele neutralizaria o ódio de milhões. E ele fez isso, né? Ele fez uma revolução sem derramamento de sangue lá na Índia, não é? E Mahatma Gandhi foi a inspiração para que Marshall, que é o autor desse livro, desenvolvesse a comunicação não violenta, inspirada em Mahatma Gandhi. Então Marshall, esse homem muito bonitão aí, né, é um psicólogo americano que nasceu em 1934, morreu em 2015. E durante aquele período da segregação, quando estava começando, acabando, né, as escolas nos Estados Unidos, não admitia negro, né, aí começou aquele processo, né, de mudança, mas tinha muito conflito, por causa da questão de cor, de religião, e ele começou a trabalhar com essa mediação de conflitos nas escolas, e ele foi desenvolvendo um método, e o método funcionou também, e começou a ser levado para outros países, e ele começou a ser chamado também para mediar conflitos entre países. E ele fez mediação em Israel, na África, em vários países do mundo estava em conflito, ele ia para a mesa para sentar com os dois lados para poder desenvolver e encontrar uma forma de atender a necessidade dos dois lados. E ele foi desenvolvendo o método durante 40 anos. Ele colocou esse método em prática. São 2 livros, né, que a gente tem dele, né, que é A Comunicação Não Violenta e Vivendo a Comunicação Não Violenta. Não é a mesma coisa, não é a continuação do outro, mas cada um tem um conteúdo próprio. Esse aqui é mais teórico, tem toda a teoria da comunicação não violenta. É um livro extraordinário para a gente dar de presente para a gente mesmo. Não é para dar de presente para o outro, não é? É para dar de presente para a gente mesmo. O presente que a gente vai dar para o outro é a transformação da gente. A gente faz a mudança e o outro vai ganhar de presente, a família vai ganhar de presente. Isso, a nossa mudança na forma de lidar com o outro ser humano. O centro vai ganhar de presente a nossa mudança. E no centro que eu estou frequentando, a gente fez a proposta de, no próximo ano, fazer a comunicação não violenta na casa espírita. Para a gente trabalhar com diversos setores da casa, como que isso se aplica, por exemplo, na mediúnica, quando a gente está lidando com os irmãos sofredores, né? A comunicação, muitas vezes, do
doutrinador, que chama doutrinador, com um espírito nem sempre o que poderia ser. No relacionamento com os voluntários, às vezes tem problemas também. Então a gente está estudando para a gente começar a trazer esse assunto também Vou fazer aqui também. para a prática espírita. E é um assunto fantástico. Numa palestra a gente apenas vai dar o aperitivo, tá? O tempo não permite. Mas no seminário, lá a gente vai fazer um seminário de umas 3 horas para a gente trabalhar melhor isso. Eu tenho feito algumas palestras em alguns lugares, é um assunto muito interessante. E muita gente às vezes lê e não traz para a prática. E eu acho importante isso. Então, a comunicação não violenta surgiu na década de 1960 durante o movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos. Foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg em 1934, 2015, eu já falei, com base no conceito da não violência, uma rinça, né, de Gandhi, que foi popularizado no mundo inteiro com esse movimento de libertação da Índia e pelo Martin Luther King também lutando contra a segregação nos Estados Unidos. E depois Nelson Mandela também colocou em prática a não violência, mas nessa área da comunicação, Marshall foi talvez o pioneiro. É porque a gente pensa que violência é só isso, matar, ferir, né, agredir fisicamente. Mas o agredir emocionalmente a gente não pensa, né? E quantas pessoas que teve a vida complicada pela forma como foi tratada pelos próprios pais, pelos professores, não é? Quanta gente que está nos psicólogos, pela forma como foi tratada na infância. Mas os pais também não sabiam. Pensavam que estavam fazendo certo, eles deram o melhor. Mas hoje, com o avanço, a gente está percebendo que a agressão não é só bater. A agressão também quando a gente chama o outro de burro, de incompetente, de incapaz, xinga, não é? E aí isso vai passar para o futuro. Então, existem vários tipos de comunicação que Marshall chamou de comunicação alienante da vida. Aquilo que aliena, que afasta a gente do estado de compaixão, porque a comunicação não violenta é chamada também de comunicação compassiva ou comunicação empática. É quando a gente coloca a empatia, né? Se coloca no lugar do outro. Se eu estivesse precisando receber ajuda, como eu gostaria de ser tratado, entendeu? Se fosse eu que estivesse precisando, será que eu gostaria de ser tratado assim, como eu trato na hora que eu estou dando? Está entendendo? Então, tudo isso diz o seguinte: os julgamentos moralizadores, quando a gente fala assim, eu estou certo, você está errado, quando a gente julga o outro, e muitas vezes dentro de casa mesmo, a gente diz, fulano é burro, fulano é preguiçoso, né? Fulano é manipulador, fulano fala demais. Então, todo mundo tem um rótulo, né? É muito comum a gente rotular o outro. E às vezes é cachaceiro. Fulano é cachaceiro. E até nas instituições a gente até faz isso. Ah, fulano é muito preguiçoso, né? Fulano fala demais, fulano é muito tagarela. E aí a gente vai rotulando. Então toda essa rotulação machuca. E às vezes a gente trata o outro pelo rótulo, bota um rótulo que na hora que o indivíduo está falando a verdade, se ele é considerado, já foi rotulado de mentiroso, ninguém mais ouve, né? Porque esse é o mentiroso. Então tudo que vem dele passa a ser visto como mentira. E às vezes o indivíduo está falando a verdade. Mas é aquela criança que brinca lá, que está se afogando, diz que está se afogando, vai salvar ele, é mentira. Da outra vez ele está se afogando mesmo e ele pede socorro e ninguém vai. Então tem vezes que a gente rotula, a pessoa já deu tanto motivo, que na hora que a pessoa está precisando mesmo, a gente acha que ele está manipulando, que ele está inventando, que ele está criando, que aquela dor é para poder manipular, e às vezes não é. O indivíduo está de fato sofrendo. Então, o julgamento moralizador, eu estou certo, você está errado, você é isso, você é aquilo. As comparações, quando a gente compara uma pessoa com a outra, não é? Fulano é mais inteligente do que Beltrano. Isso acontece inclusive dentro de casa. Os pais, às vezes, sem querer, comparam um irmão com o outro. Um irmão, às vezes, tem um talento extraordinário para uma coisa, passa, nem estuda muito, mas passa nas provas. O outro se acaba de estudar e não passa. Ele não tem habilidade com determinadas coisas, determinadas matérias. E aí a gente pensa que ele é mais burro porque ele não passa, ele não estuda, e às vezes ele está estudando mais do que o outro.
Lá em casa eu tenho dois filhos, não chegaram a estudar, mas passavam em tudo. E o outro estudava muito, passava também, mas estudava muito. O primeiro, que passava com mais facilidade, os livros dele que comprava para ele nem abria. Ele aprende assim, o livro, você fala, tudo dele mas ele já nasceu com esse dom dele. Então hoje ele lida com informática, com programação. Então já era a cabeça dele, a facilidade que ele tinha já de memorizar. Então é diferente. É o QI dele. O jeito, não, mas ele não é tão inteligente assim em tudo. Já em outras coisas ele é muito imaturo. Se eu tiver que pedir uma ajuda para ele, que dependa assim de calma, sabe? Eu digo, não chama fulano não, que é muito estourado, sabe? Mas a inteligência, o QI, eu ensino. Mas o emocional, não. Você entendeu? Então tem pessoa que tem educação emocional, mas não tem educação intelectual, aquela educação numérica, né? Aritmética, de contar, etc. Então aquele QI não é tão alto. Mas a forma como lida com o ser humano, está entendendo? Porque hoje se fala até inteligência espiritual, né? Tem gente que tem inteligência espiritual. O jogador de futebol tem uma inteligência diferente das outras pessoas, né? A bola parece que conhece um determinado jogador, né? Na hora que ele abre a boca, fala um monte de bobagem, mas na hora que ele está com a bola no pé, a bola começa a Pelé, né? Assim que ele diz? Então existem vários níveis de inteligência que a gente não levava em conta antes. A gente só achava que era inteligente quem sabia contar, quem sabia. Vamos lá? E o outro ponto é a negação de responsabilidade. É quando a gente não assume a responsabilidade. É quando a gente diz assim, eu sou obrigado a fazer uma coisa, sabe? Eu tenho que fazer isso. Eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. E a gente passa a vida inteira dizendo que a gente tem que fazer isso. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Né? Pois é, eu não gosto, mas eu tenho que fazer. E Marshall sugere que a gente troque esse eu tenho que fazer por eu escolho fazer. E tem exercícios fantásticos sobre isso. Eu escolho fazer isso porque eu preciso. Então a pessoa diz assim, eu não gosto de fazer comida, mas eu tenho que fazer porque eu sou dona de casa. Será que você tem mesmo que fazer? Ou existem outras maneiras de você? É uma necessidade o alimento, não é? Claro. Mas existem várias maneiras. Se você não gosta de fazer comida, será que você é obrigado a fazer? Às vezes sim, né? Quando ele fala isso, muita gente reage. Mas ele diz o seguinte, que se você substitui o eu tenho que fazer ou eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer a comida porque eu gosto de me alimentar com qualidade. Eu gosto de ter controle do alimento, eu preciso cuidar da minha família, eu gosto de cuidar da minha família, mas existem várias maneiras para a gente se alimentar. Você mas, sempre... Davino, eu costumo dizer assim, a gente nem sempre faz o que a gente gosta. Por exemplo, você em determinado trabalho seu, você às vezes faz uma coisa que você não gosta de fazer, mas que é necessário fazer. Isso. Estudar, as pessoas dizem assim, muita gente não gosta de estudar, mas é necessário estudar. É isso que ele está falando. Então, quando ele vai dizer o seguinte, quando a gente vai estudar o livro, a gente vai entender o que ele está falando. Quando a gente tira o eu tenho que, porque quando a gente coloca eu tenho que fazer, é diferente de eu prefiro fazer. Aí você diz, não, mas eu não prefiro. Claro, tinha uma senhora que dizia que ela cozinhava 20 anos e era obrigada a fazer porque ela era dona de casa. Ele disse, mas você é obrigado a fazer? Aí ela um dia disse que ia mudar. E chegou em casa e comunicou para todo mundo, olha, a partir de hoje eu não vou fazer comida. E sentou lá. E o marido chegou, não tem comida pronta não? Não, você não tem comida pronta não? Não. Tem comida na geladeira, quem quiser que faça. Eu queria ver essa cena. Difícil, né? Foi difícil. Aí na semana seguinte foi o marido, foi os filhos, tudo para lá para ver o que foi que ela tinha aprendido para poder chegar em casa com essa mudança toda. Aí ele perguntou para ela, né? Ela disse, não, eu só vou fazer agora quando eu quero. Eu não sou obrigada a fazer. O mundo é grande lá.
Aí, quando chamou o filho, perguntou assim: o que é que você está achando dessa mudança da sua mãe? Ele falou assim: poxa, finalmente eu estou até gostando disso. Porque finalmente ele vai estar conseguindo comer sem ver minha mãe reclamando todo dia assim: eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Agora, é engraçado, depois que não era mais obrigação, ela passou a fazer a mesma coisa que ela já fazia. Só que ela achava que ela não era mais obrigada a fazer. Ela fazia porque queria. Porque ninguém gosta de ser obrigado a fazer. Aí você diz: ah, mas eu trabalho porque é preciso. Tá. Aí você bota: eu prefiro trabalhar porque eu preciso ganhar o dinheiro. Não é? Se você quisesse não trabalhar e não ganhar o dinheiro, você podia, não podia? Porque a gente nasceu livre. Então quando a gente coloca o eu tenho que ir, aí eu tenho que ir para o centro porque eu tenho que fazer isso. Ninguém tem que ir para lugar nenhum, gente, se não quiser. Todo ser humano é livre. Você entendeu? Então ele vai ensinar isso. A gente substitui eu tenho que ir pelo eu prefiro porque eu quero tal coisa. Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro para comprar as coisas que eu preciso. Aí ele vai ensinando isso. Esse livro é fantástico, ele traz lições poderosas nisso. Então o Marshall diz o seguinte: que todo comportamento violento é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Tipo assim, toda vez que a gente age com agressividade, tem alguma necessidade nossa que não está sendo atendida. E ele vai ensinando isso para a gente. Então toda agressão é a expressão trágica de uma necessidade nossa ou do outro que não está sendo atendida. E o indivíduo não sabe fazer de outra maneira. A maneira como ele, a estratégia que ele desenvolveu para atender a necessidade dele é a agressividade. Aí você vai dizer: qual é a necessidade nossa? Nós temos necessidade de comer, de se alimentar, de dormir, de descansar, não é? Temos necessidade de autonomia. E quando falta comida, o que é que a gente faz? Tem várias estratégias para conseguir a comida, né? Tem gente que vai roubar, não tem? Tem gente que, se você privar do alimento necessário, ele vira capaz de fazer qualquer coisa para sobreviver. Então, toda vez que a gente tem uma necessidade que não está sendo atendida, a gente reage com agressividade. E aí a gente tem que descobrir que tipo de necessidade nossa que não está sendo atendida. E o livro vai explicando direitinho. Parece estranho quando a gente começa a estudar, mas depois, quando a gente vai ver, você vai descobrir que é uma necessidade sua. Por que eu estou sendo agressivo em relação a isso? E a gente vai entender como é que ele traz isso aí. Então, para a gente entender a CNV, o Marshall desenvolveu um método de 4 passos. Que o primeiro é observar. Então ele diz assim: você sabe observar os fatos sem julgar? Observar sem julgar. Então o primeiro ponto da comunicação não violenta é aprender a observar os fatos sem julgar. Normalmente a gente vai analisando e já vai julgando. Tipo assim, imagina, por exemplo, o marido que deixa a toalha molhada em cima da cama. Vai tomar banho e deixa a toalha molhada em cima da cama. Isso já faz 20 anos, né? Todo dia a esposa briga com ele. E ele continua ali deixando a toalha. Aquele jeito que a gente trata. Como é que a gente trata alguém que faz isso o tempo todo? Deixa a toalha lá, não vai ter. Deixa a toalha lá, mas você já vai muitas vezes já fica bravo, já briga com ele. Não é? É normal. A gente acha que o relacionamento é. E ele continua fazendo. A criança que deixa a cama desarrumada. E a gente vai tendo esse tipo de comunicação que você vai se irritando. Mas por que você está irritado com aquilo? Porque você quer o quê? Você gosta de quê? De organização. Então você tem uma necessidade de ter a sua casa organizada, não é? Então se alguém vem, joga uma toalha molhada em cima da cama, como é que você se sente? Violentado. Violentado, não é? Porque você tem uma necessidade de ter a sua casa. E é isso que ele diz: toda agressão vem de uma necessidade que não está sendo atendida. Aí a gente vai entendendo. Vamos lá, para a gente ter uma noção disso. Então você está observando. Quando você observa alguém fazendo algo que você acha errado, como é que você se sente? Então, quando alguém faz alguma coisa errada, você se sente alguma coisa dentro de você. Que tipo de sentimento
isso te provoca? Tipo assim, o indivíduo deixa a toalha molhada em cima da cama. Chateado. Como é que você se sente? Chateado. Tem várias palavras emocionais que a gente às vezes não tem. A gente às vezes tem poucas palavras para definir sentimento, para definir emoção. Então você poderia dizer, fico chateado, eu fico irritado, eu fico contrariado, eu fico com raiva. Mas essa raiva, quem é que fica? Então esse sentimento, quem provocou a situação foi o outro, não foi? Mas quem está sentindo raiva? Porque quem vai ficar tirando a toalha todo dia Isso. é a pessoa. Mas a gente tem que perceber que você tem poder sobre a sua raiva, mas você não tem poder sobre a ação do outro. Uma vez alguém chegou para Divaldo Franco e machucou Divaldo muito. Divaldo ficou muito triste. E alguém veio pedir perdão para ele depois. Aí a pessoa fez assim, seu Divaldo, me perdoe. Aí Divaldo fez assim, agora eu não posso. Ele fez assim, por quê? Porque agora eu estou muito chateado. Se eu for perdoar você agora, é da boca para fora. Aí ele fez assim, você vai fazer o que comigo? Ele fez assim, eu vou cuidar da minha raiva e você cuida da sua agressividade. Porque você foi um impulso, mas quem é que está sentindo? Então eu posso ser responsável pelo que eu estou sentindo. E a gente não pensa isso. Você diz assim, você me deixa irritado. Você me deixa irritado ou eu me irrito com a sua atitude? Você entendeu? Então Marshall faz assim, você tem que começar a ser responsável pelo que você sente. Tipo assim, não é o outro que te deixa irritado. O outro pode ser o impulso, mas ele não é a causa. Porque às vezes uma outra pessoa diante daquela ação pode agir da mesma coisa e pode agir de outro jeito. Vocês estão entendendo que é a história? Uma vez uma pessoa me disse isso, que eu não deixasse que outras pessoas determinassem como é que eu ia agir, entendeu? Isso! Não Você deixe que entendeu? as pessoas determinem a forma de você agir. Parece estranho, parece? Quando a gente começa a estudar o livro, a gente vai entendendo isso direitinho. O outro ponto é a necessidade, assim. Se eu estou ficando irritado, se a ação da outra pessoa me deixa irritado, que necessidade minha que não está sendo atendida? Vocês estão entendendo mais ou menos por aí? Sim. Se eu estou irritado, tem uma necessidade minha que não está sendo atendida. Por exemplo, se um indivíduo disse uma palavra comigo agressiva, se a professora me chamou de burro, e eu me senti humilhado, ela mexeu comigo, não mexeu? Que necessidade minha que não foi respeitada? Você entendeu? Então aquela criança foi atingida pelaquela ação, daquela fala da professora, mas porque ele não sentia que precisava, se sentia necessidade de ser acolhido, de ser respeitado. Então toda vez que alguém mexe com a gente, desrespeitou alguma coisa dentro da gente, mexeu com uma necessidade nossa que não foi atendida. Com o emocional. E a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Porque a gente só pode ser responsável pela forma como a gente se sente. Senão a gente vai estar sofrendo o tempo todo e vai estar dando responsabilidade, vai estar colocando o poder da nossa felicidade na mão dos outros. Você entendeu? Senão toda hora alguém vai te deixar machucado, vai te machucar. Se a gente não tratar dessa ferida da gente, toda hora alguém vai botar você para baixo, você entendeu? É isso que ele está dizendo. Então você tem que ser responsável pelo que você sente. E às vezes você tem que ser responsável também pelo que você faz o outro sentir, porque não é? Se o outro está com raiva, porque uma necessidade dele foi desrespeitada com a minha fala. Está entendendo? Mas você tem que cuidar da sua... Eu cuido da minha agressividade e você cuida da sua irritabilidade. Não é? A coisa é minha. E por fim tem um pedido. Ele diz o seguinte, que toda vez que a gente quer pedir uma coisa para alguém, mas faz uma exigência, a maioria dos pedidos nossos não é um pedido, é uma exigência. A gente, em vez de pedir as coisas, a gente exige que o indivíduo faça. Isso na relação de emprego, na relação de pai e filho, entre casais, nação, né? O mais forte sempre quer mandar no mais fraco, no que acha que é mais fraco. Então a gente cria uma relação de um manda e o outro obedece. E você obedece quando não tem jeito. Obedece, mas fica irritado.
E se você está irritado, você consegue fazer aquilo com qualidade? Se eu puder fazer uma... Quando você puder, você vai desfazer. Você vai se vingar daquilo, daquela ação do outro. E aí, gente, como é que a gente vai entender isso? Preste atenção a isso aí, essa cena. O que eu falei, a mulher discutindo com o marido porque ele deixa a toalha molhada em cima da cama, tá? O fato que a gente está falando. Vamos prestar atenção como seria isso dentro do princípio de marcha. Como seria um diálogo? Nas últimas 2 semanas, toda vez que ela chega, diz assim: você é desorganizado, você não me respeita, você não leva, como chama, não valoriza o meu trabalho, eu arrumo a casa toda, você deixa. Então já teve várias discussões por causa disso. Imagine como seria mais ou menos na visão da CNV. Se você, o primeiro ponto é o quê? Observação. Aquilo que o indivíduo está fazendo, a gente precisa observar, primeiramente, sem julgar. A ideia é essa. Você sabe analisar sem julgar? Qual é o fato? O fato é que o indivíduo está deixando a toalha em cima da cama. Agora, se ele é organizado, já é um julgamento meu, não é? Se ele é desorganizado, aí a gente já vai julgando. Então, como seria isso? Rapidinho. Aconteceu um fato com a pessoa que tinha um relacionamento, ele jogava a toalha no chão, né? Aí também peguei a primeira vez, não foi a terceira, aí ele, cadê a toalha? Tá lá o meu nome que você largou. Pronto! Foi só a toalha. Ainda naquele mesmo lugar. Você é obrigado a pegar? Peguei uma. Você entendeu? Aí ele pegou, nunca mais eu deixei a Deixou, toalha não no foi? mesmo lugar. Tomava banho e largava lá. Mas para a gente entender a estrutura da fala do livro, o livro é baseado nesses 4 pontos. Olha, o primeiro ponto é observar o fato. O que é fato e o que é julgamento? O fato é que a toalha está sendo deixada em cima da cama. O rótulo que você dá para ele já é seu. Você pode dizer que ele não se preocupa com você, ele é isso, ele é aquilo. Aí já é um julgamento, não é? E a gente normalmente trata o outro julgando, já vai falando, já vai julgando. Então, o primeiro ponto, dentro da comunicação não violenta, para a gente entender isso, a estrutura da fala, não é para a gente ficar fazendo exercício, não. Quando a gente começa a praticar, você vai vendo que você faz isso naturalmente. Você observa. Nas últimas 2 vezes que conversamos sobre deixar a toalha em cima da cama, toda vez que ela fala com ele, ele fica irritado. Ainda fica irritado. E aí começa a discussão. Nas últimas 2 vezes que conversamos sobre deixar a toalha em cima da cama, eu vi que você se alterou e me pareceu um pouco irritado. Isso é o quê? Observação. Você observou que quando ele deixa a toalha em cima da cama, que você fala com ele, ele fica irritado. Isso é o quê? É observação. É um fato. Ele deixa a toalha, você fala e fica irritado. É um fato porque você percebe que está irritado. Ele demonstrou. Ele não gostou. Ele não gostou, ficou irritado. E isto me deixa chateada. Quem é que fica chateada? Você ficou chateada porque uma necessidade sua foi de respeitar. Uma coisa que você considera um valor, que é a organização, não está sendo respeitado. Então isso aí, o chateado é o quê? O sentimento. Então ali a gente já tem uma observação, ela observou o fato, sentiu como que ela se sentiu diante daquele fato? Irritada. Quem é que ficou irritada? Você. Porque isso mexeu com o seu sentimento de quem? O meu. Não é isso? É o outro que vai tratar o meu sentimento? É o outro que vai dizer como eu me sinto? Então, porque eu tenho a necessidade, isso me deixou chateada, porque eu estou me sentindo cansada. Ela já está cansada daquilo. E aí, como é que ela vai fazer para que ele mude? Você acha que é mais fácil continuar brigando? Não. Ela já vem brigando há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ele parece estar fazendo cada vez pior. Então, o quarto ponto do exercício que ele sugere é a gente aprender a pedir as coisas.
E isso é em tudo. Porque normalmente a gente quer mandar, não é? Mas não dá certo, não funciona. A gente pode, quando a gente está mandando alguém que na hierarquia, que você está acima, o indivíduo obedece. Mas ele obedece porque não tem jeito. Uma criança pequena obedece. Mas adulto, se a gente não soubesse comunicar, ele não faz. E ainda pirraça ainda mais. Não dá limite, né? Aí eu disse que a gente precisa aprender a fazer pedidos. Mesmo quando a gente poderia mandar, a gente precisa aprender a se comunicar para que o indivíduo sinta, porque você só faz se você quiser. Ninguém pode fazer o outro mudar sem querer. Então, desculpa. Você poderia, eu ficaria feliz se você estendesse a toalha no varal, se possível, ao sol. Isso é um pedido. Isso vai funcionar? Não tem disso, mas isso vai funcionar? Tente transformar isso numa prática. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Tem uma pessoa espírita que toda vez que ela me encontra, normalmente uma vez por ano, ela me encontra no centro espírita, às vezes, num evento que a gente tem no centro. Às vezes ela chega junto de mim e faz assim: fulano, vem cá, olha a barriga de Davino. Barriga do senhor? A minha. Toda vez ela vai. Ela já fez isso, eu me lembro, 3 vezes, pelo menos. Como é que vocês acham que eu me sinto? Chateado. Chateado, humilhado. A vaidade vai lá para baixo. Tá? Então, porque alguma coisa dentro de mim não foi respeitada. Porque ela vem e chama assim: fulano, vem cá. Chama 2, 3 pessoas para mostrar a minha barriga. Tá, mas por que isso me irrita? Por que eu fico irritado? Porque eu não estou satisfeito com a minha barriga. Porque eu sou vaidoso. Porque eu faço exercício o ano todo. Eu vou na academia o ano todo. Mas também não dá conta dela para ela fazer. Não, mas entenda o seguinte: toda vez que ela me diz isso, eu fico muito irritado. Essa irritação é minha. Tá? Mas eu ficava irritado e ficava chateado. Dizia: essa mulher não se toca, não. Aí eu rotulo, ela é sem noção. 2 vezes foi assim. Mas dessa vez, esse ano, ela fez isso de novo. Mas ela é uma pessoa já idosa. Eu nunca dei resposta para ela, porque ela é uma pessoa assim, já idosa e tal. Mas dessa vez ela chegou de mim, ela chegou dizendo assim: olha, eu faço tantas palestras por semana. Com tantos anos, ela é muito mais velha do que eu. Ela falou: eu já tenho tantos anos, ainda faço tantas palestras por semana. Aí eu fiquei assim, aí eu notei uma coisa. Na hora que ela falou isso, sabe o que foi que eu notei? Que ela estava chamando atenção para ela. Então sabe o que eu disse para ela? Fulano, sabe o que eu gostaria? De chegar aos 90 anos com essa disposição e essa energia que você tem. E ela sorriu e me abraçou. Foi a primeira vez em 3 anos que eu consegui transformar a forma como eu estava me sentindo, porque eu percebi que ela também tinha uma necessidade. Ou seja, a necessidade dela é dizer assim: olha, eu tenho tantos anos e estou aqui bem, entendeu? Eu poderia ficar dizendo: essa pessoa é inconveniente, como eu fazia, deselegante, como eu fazia nas outras vezes. Mas eu disse para mim mesmo que eu não ia brigar por causa disso. Aí eu disse assim para ela: olha, eu gostaria de chegar aos 90 anos com essa disposição e essa energia que você tem. Ela ficou feliz porque tinha uma necessidade dela, ela tinha necessidade que alguém prestasse atenção, que ela, com aquela idade, estava bem. Você entendeu? Então, na hora que a gente muda o foco, em vez de você olhar só para o problema, só para o ressentimento, você olha para a necessidade que está sendo atendida, você começa a mudar a forma como você olha. Então, comunicação não violenta é uma mudança de olhar. É você, em vez de ficar olhando para o que fere, você olhar para uma necessidade sua que não está sendo atendida. Aí esse ano eu já vou começar também fazendo mais exercício, vou pedir porque eu
também preciso me sentir elegante. Mas essa necessidade é de quem? É dela ou minha? Agora a sua. Você entendeu agora? Ela só conseguiu mexer comigo porque isso, porque eu não estou satisfeito. A autoestima tá A minha autoestima estava baixa nesse ponto. Você entendeu o que é que o Márcio está dizendo? Então a gente precisa aprender a se responsabilizar pelos nossos sentimentos e administrar isso e dar uma resposta da melhor forma possível, sem brigar. Porque senão toda hora alguém vai trazer um motivo para você brigar. E os espíritos que não gostam da gente vai se aproveitar disso e toda hora vai trazer alguém irritante do teu lado para te colocar em baixa. Você entendeu o que está falando? Então o Márcio ensina a gente a aprender a lidar com os nossos sentimentos. Então eu sugiro assim, quem quiser entender melhor esse processo, que eu só consegui aqui dizer um pouquinho. Mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver como a gente pode colocar isso em prática no dia a dia e como isso funciona para a gente. E eu saí de lá nesse dia assim, mais feliz. Porque eu percebi que era uma necessidade minha que não estava sendo atendida, mas já tinha uma necessidade da outra pessoa também, que se eu chamasse atenção para a necessidade dela, que se eu prestasse atenção, que era uma pessoa com 90 anos, continuava bem, ia mudar aquela forma que eu me sentia. E eu ia continuar sem brigar com ela. Hoje eu consigo encontrar com ela. Você se elevou um pouquinho. A gente eleva um pouquinho. E aí você conseguiu olhar e não se incomodar com o que ela estava dizendo. Não me incomodei porque eu percebi que o sentimento de irritação era meu. E eu decido o que eu faço com a minha irritação. Eu poderia xingar ela, poderia ficar bravo, ia estragar um momento bom, que era no final de um evento, no meio dos meus amigos, eu ia fazer feio, não ia? Então eu saí dali tranquilo, ela saiu tranquila também, saiu se sentindo bem, e a amizade continua. Ela vai continuar do jeito dela, eu vou continuar fazendo exercício para no próximo ano, quando eu encontrar com ela, estar melhor. Mas o problema é meu, você entendeu? E o nosso tempo acabou. Então, gente, quem quiser dar um presente bom para si mesmo, compre um livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, e comece a estudar, que eu também estou estudando. Próximo ano a gente pode trocar ideia de uma forma melhor. Eu comecei a estudar isso há pouco tempo, mas eu gostei tanto que eu estou me aprofundando e já estou começando a colocar em prática no meu dia a dia, porque senão eu deixo a responsabilidade para os outros fazer o que quiser com os meus sentimentos. O que é nosso, né? O que é nosso. Então, sentimento é nosso. A irritação é sua. Agora, a agressividade é do outro, mas isso é problema dele. Tá? Ele cuida da vida da sua. Dessa aula de Davi aí, né? Vamos trabalhar os nossos sentimentos. Eu vou. A rifa do quadro final, né? Ou vai fazer agora? Então faz logo agora. Pronto, faz logo agora, Fábio. Olha, vamos fazer a rifa do quadro logo agora, porque no final todo mundo vai embora. Davi, senta aqui comigo um pouco. Saudade de você. Bote aí na internet, pode sortear tudo. Depois a gente fala com o outro. Tudo é correndo aqui. E a pessoa que você falou, não precisa nem falar o nome. Você saber se na verdade você tem. Eu sei quais são os meus gatos. Eu conheço meus gatos. Estou aqui há 23 anos. Mas eu não falei nome de ninguém. Não precisava. Você não precisa. Hashtag silêncio. Hashtag silêncio, por favor. Todo mundo sabe. Isso também acontece aqui. Mas eu coloquei porque uma coisa parece. Mas isso é ótimo, porque, veja bem, porque a irritação é nossa, gente. Ninguém tem o poder, vamos dizer assim, o poder de irritar ou indignar o outro. Nós nos indignamos com o outro porque a gente deixa. Davi não fez uma colocação excelente ali. É você que conduz. Então o outro lhe machuca se você deixar. Permitir, né? Se você permitir. Então aquela situação que o outro fala ali na hora, eu estou dizendo a você, porque eu também estou em aprendizado. Todos nós estamos.
Então, essa aula é importante, essa palestra, quando eu vi o tema, eu não li o livro todo, mas eu li o sorteio, não, vamos fazer com calma, por favor. Por favor. De prontidão é até 100. É porque a gente tem que ser com emoção. Por favor. Né? Então, o quadro é aquele, puxa o quadro aí, Lu, mais para frente para todo mundo ver. O pessoal do Instagram, com certeza tem muita gente que já assinou, que não está aqui hoje, mas eu sempre peço, vai cair. Eu sempre peço que coloque os telefones, porque a pessoa, se ganhar e não tiver aqui presente, isso, não tiver presente aqui, a gente liga, nós ligamos para a pessoa, olha, você ganhou o quadro, vai lá pegar. Então, vamos fazer o sorteio agora. Chamo vai colocar, eu vou apagar a luz para ficar mais emocionante e mais evidente, né? E agora é com você, meu filho. Faça aí e vamos ver, pode. Sorteio agora. Sorteio agora. Número 87. Agora sem ser a luz. 87. Número 87. Segura aí. Não tem. Então vai sortear outro número. Então, olha, mais chance. Vamos lá, Bino. É zero aí. E vamos sortear. Pode sortear de novo, que não vai repetir. Pode sortear de novo. Embaixo, cadê? Sortear sem repetir o roxinho, sei lá, azul. O azul, né? Pronto, sorteador. Novo número. De 1 a 100. Pode? Pode. Só na caixa. E aí? Cancelou, foi? Não, deixa eu baixar aqui. E aí? 53. 53. 53. Vamos lá, né? Não. Pertence azul, Zona né? emocionante. Não é esse aqui? Então vamos lá. Outro número. Já foi aqui. Vamos, Fábio. Deixa eu ver. 16. Número 16. Isso agora vai ter. Não é possível. Não. Eu não acredito. O povo não assinou. Tem 15, 17, 16, não. Vá, Fábio. Agora. 46. Cadê, Fábio? 46. Liga a luz. 46. Não é possível. Não. Novamente. Eu juro. É com muita emoção, Luciana. Porque já está na hora do passe e os espíritos estão tudo olhando para minha cara. 38. Não é possível. Agora vai. Agora vai. Liga. Agora vai. Esse tem. Graças, né? Paz. Graça e paz. Fala, Fábio. Dá para entender? Não. Conferência. Graçaí. Paz Santos. Tem um telefone dela. Graçaí. Coloque aí, filme Fábio aí. Direito, Fábio. Que... Graçaí, Paz Santos. Vai, se chama. Cadê? Ela já coloca aí sorteio aí, olha, que ganhou o quadro. Então, vamos ligar para a pessoa, né? Gostaria até que fosse alguém que estivesse aqui, né? Que eu acho que é mais interessante. Mas, infelizmente, não foi. Então, vamos dar. Coloque aí, viu, Nai? Oi, Marcelo. Oi. Só não foi. Eu pedi o 38, mas ela disse que aqui. Olha. Aí ela assinou 39. Tá vendo? Quase. Rascou ele. Vamos lá, dar continuidade à nossa tarefa. E é um momento de paz. Nós despedimos do pessoal no Instagram. Shalom, compartilha aí que você está no paz.